E aí, tudo certo com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal. No vídeo de hoje aqui eu quero partilhar uma ideia com você. Na verdade, essa ideia não é minha, mas ao longo da minha trajetória envolvido com projetos, eu posso afirmar isso, que é o seguinte, de que o planejamento é uma das fases mais críticas dentro de um projeto. E por ser uma das fases mais críticas, quando a gente não faz um bom planejamento do projeto, surgem três problemas. E esses três problemas eu vou falar ao decorrer desse vídeo aqui com você. Então, se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar aqui os seus comentários se esse vídeo for útil para você. Então vamos lá. Ontem eu estava lendo um livro que se chama Gerenciamento de Projetos. Na verdade, nesses últimos dias eu tenho estudado esse livro. Ele é de um autor norte-americano, é um engenheiro norte-americano, e eu creio que a pronúncia dele é essa, Howard Kersner. Se não for essa, você me perdoa aí. Mas vou me ater aqui ao primeiro nome dele, que eu acho que é mais fácil. Harold. Ele, eu creio que ele ainda é vivo. Se não for, eu não tenho conhecimento sobre a sua Páscoa. Mas o que eu quero falar aqui é que ontem, na leitura que eu estava fazendo, tem um trecho desse livro que eu quero até lê-lo aqui para você. Como eu não tenho o livro físico aqui, eu não vou poder lhe mostrar, mas eu tenho ele aqui digital e eu vou ler aqui na tela do meu computador o trecho que eu até tinha destacado ontem na leitura que eu estava fazendo. E esse trecho eu até também coloquei nas cartas que eu envio semanalmente para a minha lista de e-mail. Por sinal, a minha carta vai ser enviada hoje. Eu estou gravando esse vídeo aqui na quarta-feira e é o dia que eu envio as minhas cartas. Comumente eu envio na segunda, na quarta e na sexta. Então, se você quiser receber as cartas que eu envio para a minha lista de e-mails, basta você cadastrar o seu melhor e-mail no link que está aqui na descrição desse vídeo. E, por sinal, você não paga nada para fazer isso. É só cadastrar o seu melhor e-mail e a partir disso você começa a receber as cartas que eu envio falando um pouco mais sobre planejamento. Então, o trecho que eu destaquei na leitura é o seguinte, eu vou ler aqui ele para você. O autor vai falar o seguinte: hoje parece haver uma abundância de informações disponíveis para qualquer pessoa. Todos nós parecemos sofrer de sobrecarga de informações, graças aos avanços nas tecnologias de sistemas de informação. Nosso problema principal é ser capaz de discernir qual informação é fundamental para entender o problema. Esse trecho está lá na página 177 do livro. E esse livro, só para contextualizar você, ele foi escrito bem antes do advento aí da inteligência artificial. E hoje, com o advento da inteligência artificial, muitas informações são propagadas rapidamente. A gente tem que ter essa capacidade de discernir bem as coisas. Na verdade, o discernimento, eu tenho ele como, assim, entendo ele como um dom. O discernimento é um dom que, claro, à medida que a gente vai melhorando ó, a nossa personalidade, melhorando os nossos conhecimentos, nós vamos conseguindo discernir melhor as coisas, mas é, o, a percepção que eu tenho é essa, de que o discernimento é um dom, mas isso não é o,
o assunto em especial que eu quero tratar nesse vídeo de hoje aqui com você. Esse assunto eu posso até tratar um pouco em outro vídeo. E lendo esse trecho, quando eu estava lendo esse trecho, eu lembrei de uma situação que aconteceu em 2020. Em 2020 foi o ano em que eu concluí a faculdade de engenharia civil e nesse período eu estava fazendo dois estágios, um pela manhã e o outro pela tarde. Eu gosto de brincar que nesse período eu era igual ao pai do Chris, eu tinha dois empregos. Não sei se você ah, acompanhou ou acompanha essa série, esse seriado. Não sei bem como é o nome que se dá, mas eu acho que ainda passa um pouco aí na TV aberta. Eu gostava muito de assistir esse seriado. Tinha um outro seriado também que eu gostava muito de assistir, que é Eu, a Patroa e as Crianças. De vez em quando eu até gosto de lembrar umas frases aqui quando eu estou com minha a esposa, e ela diz, você lembra muito bem as frases desse seriado. São dois seriados que, quando mais novo, eu gostava de assistir. Mas, fechando aqui essas aspas, em 2020, né, teve uma situação em que um antigo chefe meu, que hoje até ele é um amigo, considero ele como um amigo, quando eu estava encerrando lá o período de estágio, ele me disse o seguinte, de que as pessoas, mesmo tendo a informação, vão querer a tua opinião. E isso ele falava para mim. Ele falava que as pessoas, mesmo tendo a informação sobre algo, eles vão querer a tua opinião para saber a sua capacidade de discernimento. Meio para, às vezes, para colocar na prova, mas às vezes para, de fato, saber ali a sua capacidade de discernir sobre a, as coisas. E o planejamento, ele é uma das fases mais críticas de um projeto, porque é onde, de fato, a gente tem que discernir sobre os nossos pensamentos, ou seja, tem que buscar estruturar de forma organizada os nossos pensamentos para que as coisas de fato possam ir tomando forma. E às vezes, quando o nosso pensamento ele fica meio confuso, isso pode meio que prejudicar o andamento do problema ou do projeto que a gente possa estar envolvido. Tem um livro que eu li ele, o livro é Um Ano em 12 Semanas, e dentro desse livro tem meio que uma sequência que ele vai falar o seguinte, de como é que funciona essa sequência. Pensamentos, ações e resultados. Eu creio que você já deve ter ouvido falar sobre isso, sobre essa sequência, mas eu vou utilizá-la aqui porque ela é um exemplo muito bom para isso que eu estou tentando falar aqui para você hoje, de que o planejamento é uma das fases mais críticas de um projeto. E dentro desse livro ele vai falar dessa sequência, né, que os nossos pensamentos, eles geram as nossas ações geram os nossos resultados. Então, os nossos resultados, eles vêm dos nossos pensamentos. E o planejamento, como eu estava falando anteriormente, ele surge, o, ele, na verdade, ele surge a partir dos nossos pensamentos. E quando um planejamento ele não é bem estruturado, talvez ele não é bem estruturado, porque a gente ou não tem as
informações de forma clara, ou então o nosso pensamento, ou na nossa mente, ou na nossa forma de pensar, a gente não está estruturando ah, as coisas de forma clara. E quando as coisas não são estruturadas de forma clara, o nosso planejamento acaba não sendo claro. E isso nos leva a um outro ponto, que é a por o nosso planejamento não ser claro, os nossos pensamentos não serem claros, o nosso discernimento, a forma da, ou a maneira da gente discernir as coisas acaba não sendo claros, e isso leva ao resultado de que os nossos projetos não são bons, ou acabam não sendo bons como a gente queria que ele fosse. E dentro disso surge três aspectos. Na verdade, só voltando um pouquinho mais. Vamos retroceder aqui um pouquinho para que a explicação possa ficar clara. Vamos lá, na sequência. Pensamentos, ações e resultados. O nosso planejamento, vamos dizer que ele está contido dentro da caixa pensamentos. Vamos imaginar ah, essa sequência como caixas. A caixa do pensamento, depois a caixa da ação, depois a caixa do resultado. Então, o nosso planejamento ele está contido dentro da caixa pensamento. O nosso planejamento está contido dentro da caixa pensamentos. E quando o nosso pensamento não estruturado de forma clara, ou a gente está meio confuso de como fazer a organização das coisas, ou como estruturar de fato o nosso projeto, pode acontecer três problemas no decorrer, ou na vida de um projeto. Eu acho que a palavra vida de um projeto fica melhor, na verdade, as palavras, né? Porque é mais de uma. Então, na vida de um projeto pode acontecer três problemas quando o o nosso pensamento não é tão claro. O primeiro é o seguinte: no início de um projeto, quando os pensamentos eles são confusos, tanto o meio ali, a fase da implementação, da execução em si, como o final, a fase do encerramento de um projeto, eles serão confusos, porque o início dele já foi confuso, não se tinha clareza de para onde ir e aonde queria chegar, e toda essa confusão acaba prejudicando a vida do projeto. E o outro problema que pode surgir é no meio. E só tentando estruturar melhor as coisas. Vou fazer novamente aqui um passo atrás, de que é o seguinte: um projeto ele é constituído de início, meio e fim. Claro que na no ciclo de vida de um projeto, existe outras nomenclaturas, mas vou me ater a essa denominação básica, assim, que a gente pode entender, de que um projeto ele tem início, meio e fim. E como eu falei, quando no início o nosso pensamento não é tão claro, e a gente não está conseguindo discernir bem as coisas, o planejamento ele pode ser prejudicado por causa dessa confusão que está acontecendo na nossa maneira de pensar, ou na nossa forma de visualizar as coisas. E por essa confusão, tanto a implementação e a execução, elas acabam sendo confusas, e o resultado final ali, o encerramento do projeto também acaba sendo confuso. E na outra parte de um projeto, que aqui vamos entender como o meio de um projeto, quando
um planejamento não bem estruturado, pode acontecer o seguinte, de que às vezes a gente pode até ter uma meta clara de um projeto. Por exemplo, vamos supor aqui que você quer elaborar um, um projeto onde o resultado final é a, a entrega de uma calculadora, formar uma calculadora. Tem uma calculadora aqui, então veio esse exemplo. Então, você pode até ter a meta de entregar um produto final que é uma calculadora. Mas pode acontecer de que você não sabe como de fato chegar para ao resultado concreto da calculadora. Você talvez não conheça, e eu também não, não conheço, não conheça quais são a, os materiais necessários que vão aqui dentro da calculadora, qual é o passo que deve ser colocado, qual é a sequência que deve ser colocado aqui dentro, como é estruturado todo o sistema aqui dentro da calculadora para quando a pessoa clica aqui no ON, ele de fato ligue, quando a pessoa clique no 1, apareça o 1 e não o 2, e assim sucessivamente. E muitas das vezes a gente pode ter uma meta clara, mas não saber como de fato seguir esse caminho dentro do projeto para se chegar a um resultado. E um outro problema que pode surgir é no fim do projeto. O, e aqui eu vou continuar utilizando o exemplo da calculadora que aqui no exemplo anterior eu falei sobre a questão do que você pode ter a meta, o objetivo claro. E talvez o fim claro, que seria a calculadora, você ainda não tem ele tão claro assim. Por exemplo, você pode querer, sei lá, estruturar um equipamento que multiplique e some e divida e subtraia os números ali rapidamente, mas você não tem a clareza ali do formato que você ainda quer. Você tem essa ideia vaga que tem que ser um equipamento de que faça essas operações matemáticas, mas você não tem um formato definido, você não sabe que ela tem que ser meio retangular, ou talvez ela tenha que ser meia circular aqui, igual o formato dessa fita adesiva, ou sei lá, você pode querer que ela tenha um formato mais afinado, como o dessa caneta, e talvez não, não tenha esse objetivo tão claro ou definido assim na sua mente. E quando não se tem essa meta clara, surge um outro problema, que é essa confusão na organização das ideias. E eu estou trazendo esses exemplos aqui, mas gostaria de destacar que ao longo da minha trajetória, lá desde 2020, quando eu estava estagiando, quando eu comecei a em alguns estágios envolvidos em projetos e depois de formado também, atuando em alguns projetos, eu passei por esses três pontos de dificuldade, às vezes de não ter clareza no início de um projeto ou não ter clareza ali no mecanismo, no meio do projeto, ou até não ter clareza sobre o fim que o projeto teria que ter. Eu falo isso porque eu já passei por essas dificuldades. E todas essas dificuldades, elas acabam prejudicando o andamento de um projeto. Tem um artigo da
vou até lembrar aqui o nome dela. Eu até coloquei também na carta que vai hoje para minha lista de e-mails. É um artigo da Moraya Alexander, esse é o nome dela, Moraya Alexander. E nesse artigo dela, ela vai falar o seguinte, de que em 2017, de 1 bilhão de dólares investidos, 97 milhões foram desperdiçados porque não se deu atenção ao, ao fator, ou melhor, à fase de planejamento dentro de um projeto. Para você ter a percepção de quão grave é ou quão grave pode ser a situação onde não se é feito um planejamento adequado dentro de um projeto. Ao longo dessa minha trajetória, lá desde 2020, envolvido com estágios, depois em 2021, atuando profissionalmente em alguns projetos, eu posso afirmar isso, de que, de fato, o planejamento é uma das fases mais críticas dentro de qualquer projeto. E foi por isso que eu criei uma consultoria, a minha consultoria individual, focada em planejamento de projetos. Nela, eu estruturo um planejamento do seu projeto do início ao fim. E com ela, você pode evitar de entrar nas próximas estatísticas igual a essa que a Moraya fala no seu artigo. Eu vou até deixar esse artigo aqui na descrição do vídeo, depois você pode até conferir aí para ver o que ela fala um pouco mais sobre isso. Mas, continuando, e nessa minha consultoria, eu lhe ajudo a planejar, ou melhor, a fazer o planejamento do seu projeto do início ao fim. E como é que você faz para ter acesso a essa minha consultoria? Tem um link aqui na descrição desse vídeo, onde você pode clicar e me mandar uma mensagem. E quando você me mandar uma mensagem, eu vou conversar com você para entender qual é o seu projeto e ver se realmente a minha consultoria faz sentido para você ou não, se ela se encaixa no projeto em que você está querendo desenvolver ou estar desenvolvendo. Então, eu queria lhe fazer essa oferta nesse vídeo, de lhe oferecer a minha ajuda, a minha capacidade, o meu conhecimento, as minhas habilidades. Eu acho que você já entendeu. Eu quero lhe ajudar a estruturar um planejamento do seu projeto, para que você não tenha que desperdiçar os seus recursos, para que, de fato, o seu planejamento possa ser bem estruturado e o seu projeto possa ser bem executado. Se você tiver interesse, basta clicar no link que está aqui na descrição desse vídeo. Eu espero que esse vídeo possa ter sido útil para você. Se foi útil, deixa aqui nos comentários para que eu possa ter essa percepção. Você pode deixar o seguinte comentário de que você concorda ou não concorda que o, a fase de planejamento é a fase mais crítica dentro de um projeto ou não. Existem outras fases mais críticas dentro de um projeto. Deixa aqui nos comentários que eu gostaria de saber a sua opinião. E desejo um grande abraço e até o próximo vídeo.